E aí, pessoal, tudo bem? Sou Percival, acho que, não sei se todo mundo me conhece. Não. Não? Tá bom. Não, porque temos gente nova, né? Temos gente nova. A galera da internet. Tá legal. Bom, então, o título da palestra que eu chamei da Light Talk, né? Na verdade não é uma palestra, chamei de ter um elefante na sala. Por quê? Porque o elefante é uma coisa incômoda pra caramba. Então nós vamos falar de temas que ouvimos todos os dias, todos os lugares, que falam de Big Data, de Machine Learning, inteligência artificial, e todo mundo coloca tudo dentro do mesmo balaio, eu acho que é a mesma coisa, e tudo acontece sozinho, só aplicando o framework, e na verdade não é muito bem isso, tá? Pô, isso aqui, para quem não me conhece, né, eu sou pesquisador e professor na USP, também dou aulas pelo MIT, comecei nos anos 80 na área de ciência da computação, depois nos anos 90 entrei para essa área de Analytics, fui o líder do Centro de Inteligência Artificial e de Dados da Coca-Cola, diretor de Dados e Inteligência Artificial da Vector, e hoje estou aqui na ciência, tá? Começou! Para poder falar de Big Data, nós temos que falar de dados, né? Então, existem diferentes tipos de informações que são geradas. Então nós temos dados empresariais, são aqueles que nós estamos acostumados a tratar com a aplicação. Basicamente, todo mundo sabe o que é SQL? Sabe, ok. Esses aqui são dados, normalmente, que eles são formados por aquele formato linha e coluna, que você consegue resolver com SQL e com a linguagem de programação tradicional. Depois existem outros tipos de dados que estão sendo gerados, que são o voz sobre IP, que nós chamamos isso de sinais. Dados de mídias sociais, informações de sensores e devices, celulares ou IoT, alguém aqui comentou sobre IoT. IoT, no final das contas, nada mais é do que captura e geração de sinal. Né? E em 2 dias nós estamos gerando a mesma quantidade de dados que foi gerada do início da história da geração de dados digitais até 2003 a cada 2 dias. 1 milhão de tweets são gerados a cada 3 dias. E uma coisa muito interessante é o seguinte, por mais que nós desenvolvemos aplicações, ambientes de data center e cada vez cresçam mais a quantidade de dados digitais, na verdade isso aqui é uma previsão otimista, tá? 80% dos dados, no mínimo, são não estruturados, ou seja, a gente não tem a capacidade de tratar essa informação de uma maneira convencional. Ou seja, o famigerado SQL. Para quem não sabe, é uma linguagem de programação que foi desenvolvida para tratar dados estruturados. Interessante, né? A IBM fez essa pesquisa com o Gartner e disse que em 2017 nós estávamos nesse estado, ou seja, os dados empresariais continuam a crescer, as informações de mídia social e VoIP crescem numa proporção maior, os dados de sensores e devices também começam a crescer. Legal. Só que nós chegamos aqui. E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa questão de entendimento de dados de sensores, de mídias sociais? A linguagem SQL consegue tratar isso? Deixa eu pegar um developer bem bom aqui. Você consegue? Se eu te der sinais, o SQL responde para você? Não responde, cara. Como é que eu vou fazer para resolver isso então? Ai, meu Deus do céu, lá vem o Percival com essas coisas. Eu vou ter que descobrir um outro método de conseguir interpretar essas informações. Ou seja, minimamente eu tenho que fazer análise de sinais. Ô matemática, o que é isso aqui? Conta pra gente. Não sabe? Então, bom. Isso aqui são fórmulas para você poder efetuar análise de sinais. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar esses sinais todos, que eles estão em formatos incompreensíveis, e vou ter que aplicar... Alguém é engenheiro aqui? Muito bem. Ela Eu gosto disso. Exatamente. O que são séries de Fourier? Séries de Fourier são somatórias de senos e cossenos para você conseguir ter o espectro de um sinal na frequência ao invés do tempo. Frequência ao invés do tempo. O que aconteceu? O meu dado, que eu não consigo interpretar, um dado analógico, ele se transformou em quê? Uma informação colunar. Então, se ela se transformou em uma informação colunar, o que acontece? Eu consigo interpretar essa informação. Através de SQL? Não, porque o sinal meu ele não vai vir como linha e coluna, mas ele passa a ser interpretável. Ele deixa de ser apenas um impulso elétrico
para se transformar numa informação que eu consiga interpretar. Ah, legal, então resolveu. Big Data é isso. Não, isso aqui é um tipo de interpretação de sinal, correto? Se for uma imagem, Fourier resolve. Se for som, ele resolve. Mas se for IoT, eu consigo. Ok? Beleza. Então, assim, para que é esse impacto aqui? É o seguinte, temos que encontrar novos métodos de analisar as informações. A linguagem SQL não vai resolver. Eu vou ter que aplicar o quê? Métodos matemáticos para conseguir interpretar esses dados. E aí? E aí é o seguinte, se nós formos colocar o espectro todo sobre as questões de Big Data, inteligência artificial, resumindo em um quadro, né? Então, a primeira coisa que, para se falar sobre Big Data, Data Science, Machine Learning, a primeira coisa que precisamos são os dados. Né? Então, nós temos dados não estruturados e dados estruturados. A partir daqui, que é essa parte aqui, todo mundo já conhece um pouco melhor. Eu tenho uma coleção de dados estruturados. Eles podem estar armazenados dentro de bancos de dados relacionais. Eu posso armazenar ele no que chamamos de Data Warehouse, o conceito criado nos anos 90, que é um repositório de informações para depois poder fazer as análises. Eu tenho que fazer uma governança em cima desse dado, porque não adianta eu jogar informação lá, eu não conseguir saber o que é e para que serve. Eu tenho uma linguagem estruturada, que é o SQL, para poder tratar essas informações. Eu já posso começar a fazer virtualização de dados com o advento da computação em nuvem. E na questão dos dados não estruturados, existe o conceito de Data Lake, que nada mais é do que o quê? Né? Como eu só tenho 15 minutos, embora me disseram que eu posso usar 20 hoje, é um conceito que eu consigo armazenar dados estruturados e não estruturados também. E também o advento de bancos de dados NoSQL. Essa parte aqui nós vamos falar em seguida. Ok, mas por que tudo isso? Como é que eu vou resolver a questão matemática e analisar essa quantidade de dados de uma maneira muito díspara? Através da utilização da inteligência artificial. Mas o que é isso? É um subset da matemática. Tá? Vamos explicar um pouquinho melhor. Todos dizem que a inteligência artificial é a nova eletricidade, que é o motivador da quarta revolução industrial e tudo mais. E estão dizendo também o seguinte, que em 2030, 15,7 trilhões da receita mundial vai vir da inteligência artificial, que isso é a soma de toda a receita da Índia e da China juntas. Porém, existe um grande problema. Não é? O mercado hoje está imaginando que você, utilizando o framework, utilizando determinados métodos, você já vai conseguir resolver tudo, aplicou lá e está tudo certo. Só que assim, todo mundo está esquecendo que a inteligência artificial é alimentada por dados. Estou voltando aqui ao Big Data, hein? Então assim, as pesquisas mostram, né, o MIT está mostrando o seguinte, né, que 80% dos dados que existem hoje, eles não são acessíveis, eu não conheço eles, não posso confiar, ou não consigo analisar. E que 81% das empresas que estão tentando implementar a inteligência artificial não entendem de dados. Ou seja, eu estou querendo andar com o carro sem saber onde põe gasolina, ou nem sabendo o que é a gasolina. E aqui, ó, o Gartner diz que em 2022, ou seja, daqui a 2 anos, 85% dos projetos de inteligência artificial vão dar pau. Vão responder besteira, ou seja, estão criando a burrice artificial com uma velocidade muito grande. Por quê? Problema de viés em dados. Ou seja, eu quero estudar algoritmo, todo mundo está querendo estudar algoritmo, todo mundo está querendo estudar framework, mas ninguém está preocupado em como vai fazer esse negócio parar em pé. Não é? Então, por isso vem a importância da história de organização de dados. Se você quer fazer um rumo à inteligência artificial, trabalhando com machine learning, ou seja, lá o que seja, o que for, você primeiro precisa tornar o dado acessível. Você tem que ter uma fundação de dados que seja confiável. Aí você conseguir analisar essas informações para ver se aquilo faz sentido ou não, porque muitas vezes aquilo não faz sentido. E aí sim você pode aplicar machine learning, deep learning ou a técnica que você bem entender. Mas se você tentar ir daqui para cá,
não vai dar certo. A gente tem vários lugares que a gente está trabalhando que o negócio não funciona. Como que o pessoal está usando as coisas lá na Avon, que a McKinsey fez? Tudo... Não está usando. McKinsey, não está usando, né? O negócio da McKinsey lá, tá funcionando, né? Não está funcionando, gente. Quais são os desafios na ingestão de dados? Primeiro, você tem que ter captar informações das mais diferentes formas possíveis de conseguir armazenar esse dado. Depois, você tem que conseguir fazer a governança, ou seja, eu tenho que conseguir conhecer esse dado, catalogar e tornar ele de uma maneira que eu consiga entender o que está lá dentro. Aí depois, essa mesma arquitetura tem que permitir com que eu faça análises em cima deles, ou seja, primeiro tipo de análise que eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir fazer uma análise sem fazer codificação, é o primeiro ponto. Ou seja, fazer o Self-Service Analytics, utilizando ferramentas de visualização, tudo. Eu convido a Magdalena um dia para apresentar aí, fazer aqui uma LT para falar sobre análise de dados. E isso aqui eu já vou explicar para vocês, gerar insights. Aí depois sim você vai aplicar a inteligência artificial, que eu vou explicar já em seguida o que é o conceito para vocês. Ou seja, o que é uma estrutura adequada para que eu consiga trabalhar com os meus dados. Eu tenho que conseguir capturar dados de mídias sociais, tenho que conseguir capturar sinais, eu tenho que conseguir capturar os dados que já existem dentro da empresa, colocar ele dentro desse repositório que é o Data Lake. Percival, como eu modelo um Data Lake? Não modela. Não modela. E aí daqui, eu tenho que fazer um processamento batch, eu tenho que permitir um processamento em stream on time, em tempo real, que tem determinado tipo de transação que precisa disso, e também aplicar machine learning. Um estilo de arquitetura seria o seguinte, eu ter as minhas fontes de dados, eu permitir armazená-los, ou ter um processo de streaming aqui dentro, todo mundo sabe o conceito de streaming, ou seja, eu capto o dado e consigo trabalhar ele on time ou real time. Eu permitir um armazenamento desse dado de uma maneira analítica e depois conseguir fazer a partir de machine learning, deep learning, relatórios, etc. E tudo isso utilizando um método de orquestração. Ou seja, eu tenho minhas fontes de dados, eu coleto essas fontes de dados, que nós chamamos de camada de ETL, ou ELT também, que se chama, que é o contrário, você extração, transformação em cargo, extrai, carrega e transforma, armazeno essa informação, analiso, essa análise pode me gerar novas variáveis ou correções, entro no ciclo, dentro desse ciclo eu tenho que disponibilizar esse dado para ser consumido e visualizado, e aí sim obter minhas respostas, porque, ao final de contas, essas informações têm que servir para alguma coisa. Ou seja, eu tenho perguntas e tenho que ter respostas em cima disso. E dentro de uma camada, onde eu permito uma operação e uma governança. Sou de TI. O que eu posso estudar para falar de Big Data? Você pode estudar isso aqui, ó. Fica à vontade. Isso aqui é um landscape, talvez, de uns 2 anos atrás. Mas assim, a gente utiliza isso tudo? Não, a gente não utiliza isso tudo. A base para o Big Data, eu diria assim, ela está todinha lastreada em cima do Hadoop e do Spark, e essas outras ferramentas todas a gente também utiliza. Mas não em larga escala, tá? Mas assim, isso aqui é para o quê? Responder aquela pergunta. Quero aprender Big Data. O que eu tenho que estudar? Cara, você vai estudar a vida inteira. Mas a base é essa, o Hadoop e o Spark. Nós temos uma parceria com um dos líderes de mercado, que é a Databricks. Um outro momento eu vou apresentar um case para vocês. Então, aqui são as 3 gerações para estruturas de dados, né? Primeiro surgiram, nos anos 90, o Data Warehouse, que era o quê? Processos de ETL, os dados armazenados com esquema. O que é esquema? Eu tenho que predefinir uma modelagem para armazenar esse dado. Ou seja, aquela linguagem. Criar tabela, definir estrutura tipo de campo e etc. E é muito rígido. Então, assim, se eu tivesse que colocar uma informação nova, para quem entende, não sei se todo mundo aqui tem gente que é de design, eu tenho uma estrutura de dados
Se eu tiver que modificar alguma coisa, colocar alguma coisa nova, eu tenho que criar novas tabelas. Eu tenho que, dependendo da mudança, se ela for muito rígida, eu tenho que deletar aquela tabela, criar de novo e carregar outra vez. Então, estruturas muito rígidas. E também limitado a dados estruturados. Aí a segunda geração, que surgiu nos anos 2000, que é essa geração do Hadoop e o Data Lake. O que é o Hadoop? Hadoop é uma maneira de utilização de uma tecnologia barata, escalável, que eu consigo armazenar dados estruturados e não estruturados, utilizando capacidade computacional pequena em diversos nodes ou clusters. Ou seja, a tecnologia se vira para conseguir distribuir a informação e armazenar de qualquer maneira, utilizando máquinas simples. Posso pegar todos os desktops da companhia, montar o cluster Hadoop e armazenar esses dados todos sem necessidade de utilizar um sistema gerenciador de banco de dados. Quanto custa? Hadoop é open source. E aí, dentro dessa segunda geração, existia uma outra situação, que é assim, armazena o dado todo. O que eu vou usar dessa informação? Eu não sei. Eu vou ter que criar um processo que se chama MapReduce. Então, dentro daquele conjunto todo de informação, ou seja, se eu jogo um sinal todo dentro de um ambiente, ele é o quê? Ele é ruído. Porque eu não sei o que é aquilo. A partir do momento que eu consigo interpretar esse ruído, ele se torna uma informação. Para você fazer esse processo de transformação de ruído em informação, no contexto do Hadoop é feito esse processo que se chama MapReduce. Não temos muito tempo para estender, mas a princípio é um tipo de tratamento. Na terceira geração, e ela pode ser feita não só com essa tecnologia, mas eu aproveitei o tempo e colei aqui o slide da Databricks, que é um parceiro nosso, nós temos uma plataforma analítica, ou seja, ele consegue, a partir do Hadoop, conectar junto ao Spark. O Spark ele é uma tecnologia dominante para análise de dados. É como se você tivesse todas as informações em memória, todos os campos são índices, eu não tenho que fazer nenhum tipo de definição de tabela, nem nada disso, e quando é necessário fazer um tipo de análise, ele vai funcionar como se fosse um cubo mágico, automaticamente, tudo em memória. Quanto custa? Open source. Todo mundo, hoje, que trabalha com ciência de dados, necessariamente acaba utilizando o Hadoop. Mas, Percival, tem um cara lá que tem um Exadata, tem um não sei o quê, ele pode fazer? Ele pode, mas assim, é uma tecnologia proprietária. O mundo Big Data, ele é tudo direcionado em cima de tecnologia open source. Ficou a dica aqui. Estuda o quê? Open source. Ok, aqui é a arquitetura, eu vou pular. Vamos passar agora para... vamos seguir aqui para falar sobre os diferentes tipos de tecnologia de inteligência artificial. Segundo o Gartner Group, eu vou compartilhar esse paper com vocês, que é um paper bem interessante e pequeno, ele diz o seguinte, que as tecnologias que o Gartner reconhece como AI, há controvérsias, mas eu vou usar o Gartner como um balizador. Ele entende que Machine Learning, Deep Learning e redes neurais são tecnologias de AI, compreensão de linguagem natural, Computer Vision, isso aqui eu não vou falar muito hoje, Business Analytics e Data Science, robôs e sensores. Vou falar dessa parte de Business Analytics agora, para a gente poder entender o que é o conceito de Analytics. O que seria o Business Analytics? Big Data a gente meio que teve uma compreensão, né, do que significa. A próxima camada é o quê? É o Business Analytics, eu quero avaliar o que existe dentro desses dados. Aí depois sim eu vou vir com a camada de ciência de dados, Machine Learning e Inteligência Artificial, que eu já explico na sequência. Ô, Bregaio, quanto tempo deu? 19. Você já ferrou então. Analytics. Qual que é o grande valor? Posso estender mais um pouquinho? Beleza. Eu também não... O link ainda não vai começar tão já, né? Analytics. Qual que é o valor agregado de Analytics? Então, assim, para você falar em Analytics, tudo você tem que começar olhando um gráfico, não é? Não é, Magdalena? Se não tiver um gráfico, você não fez nada. Então, assim, a gente é olhando aqui na escala, eixo X e Y, né? Que valor eu consigo trazer para o negócio e que tipo de sofisticação de análise que eu posso ter dentro desse contexto. Primeiro tipo de análise que eu faço é o que chamamos de análise descritiva, ou seja, eu vou pegar aquele conjunto de... Eu tenho um problema que eu quero resolver.
Se eu não tenho o problema que eu quero resolver, você não vai usar Analytics. Não faz sentido. Porque eu tenho que analisar alguma coisa, eu tenho que ter um objeto de estudo. Pô, eu trabalho com Analytics, mas eu não faço nada, cara. Você não está trabalhando com Analytics. Primeira linha de análise é entender, é análise descritiva, ou seja, vou analisar um fato, quero saber por que ele aconteceu. Vou usar uma classe de análise que vai me responder. Determinado fato aconteceu, caíram minhas vendas. Nossa. Segunda fase, análise diagnóstica, ou seja, eu vou pegar aquela situação isolada, ele se tornou um outro problema de negócio, um outro objeto de estudo, e vou utilizar classes de algoritmos para conseguir identificar por que aquele fato aconteceu. Uma vez eu entendendo que o fato ocorreu, por que esse fato ocorreu, eu tenho uma terceira classe analítica, que é chamada de análise preditiva, ou seja, a partir de uma coleção de informações de um determinado fato, eu posso aplicar algoritmos que conseguem me dizer tendências e com isso eu consigo dar predições. Ou seja, analisando um determinado comportamento ao longo do tempo, os algoritmos preditivos dizem para mim o que pode acontecer. 100%? Não existe certeza em cima de Analytics, em AI, nada disso. O conceito é, eu trabalho em cima de um nível de incerteza. Tudo isso é uma maneira de você replicar o raciocínio humano, ou seja, o humano não tem certeza. Como é que eu vou ter uma coisa que tem incerteza? Posso até ter 1 mais 1 igual a 2, sim, isso é o nível de certeza, mas isso não me serve para nada em Analytics. Então, quando eu faço uma predição, o algoritmo vai responder para mim o seguinte: de acordo com as informações que você me forneceu, eu tenho uma recomendação, uma sugestão, existe uma determinada tendência com 80%, 60%, 40%, 100%. Pode ocorrer? Pode. Talvez a sua base de dados seja muito pobre, e aí ele diz para você que aquilo vai te dar 100%. Se você tem 100% de resposta, coloque mais variáveis, porque você tem que saber lidar com a incerteza. E uma vez eu entendendo essa predição, essa tendência, eu entro para uma outra fase, que é a análise prescritiva. A análise prescritiva, ela prediz o seguinte: uma vez eu entendendo um conjunto de tendências que possa acontecer, eu vou permitir que meus algoritmos tomem uma determinada decisão. Tomar uma decisão em cima disso. E automatizar isso aqui tudo. Ou seja, aconteceu um fato, aconteceu. Caiu o servidor. Por quê? Porque está tendo muita memória. Tá, ok. Qual que é a tendência de utilização dessa... A gente fez um caso desse na outra empresa. Tá? Qual é a tendência de utilização disso? Porque em determinado momento, quando tem uma campanha de marketing, ele aumenta a quantidade de dados, tudo, e está consumindo muita memória. Ok. Então, assim, quando você perceber que uma determinada tendência está acontecendo, aumente a quantidade de servidores, aumente a quantidade de cluster, aumente a quantidade de memória. Ok, no dia a dia, análise descritiva, né? Você olha aqui, para o carro, fala, qual velocidade eu estou, quantas milhas eu já dirigi, né? Quantos quilômetros, preditivo, né? Quanto falta, né? Quanto eu ainda tenho de gasolina. E prescritivo, por exemplo, qual é a rota mais rápida para o meu destino. Quando você usa o Waze, você está usando análise prescritiva, você está escolhendo o caminho mais curto, o caminho mais rápido, então você está pedindo para o algoritmo tomar uma decisão e te dar uma recomendação para você tomar uma ação. Ok, vou pular isso tudo, são exemplos. Data Science. Data Science, ela é um conjunto de disciplinas que envolve a computação, que chamam de Hacking Skills, envolve conhecimento de negócio, envolve conhecimento de matemática e estatística. Aí dizem que existem diferentes quadrantes, né? Um quadrante, assim, uma pessoa que conhece muito de um determinado assunto e conhece matemática, ele é um pesquisador tradicional. Uma pessoa que conhece bastante matemática e estatística e tem hacking skills avançados, ele está dentro da área de machine learning. A pessoa que tem conhecimento de programação e conhece negócio, é o que é chamado de zona de perigo. Por quê? Porque, na verdade, você não está aplicando data science. Está faltando conhecimento matemático para isso. Eu não vou conseguir fazer as análises de sinais, por exemplo. Eu não vou conseguir aplicar algoritmos de machine learning.
Não vai ser possível fazer nada disso se eu não conhecer matemática e estatística. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar também esse quadro aí, que é o Venn Diagram. Então, assim, o cientista de dados, ele tem que conhecer o quê? Matemática e estatística, conhecer áreas de negócio onde ele vai estar atuando, seja científico, seja financeiro, seja marketing, ou o que seja, e o que chamamos de soft skill também, porque não adianta você ter conhecimento científico profundo e não saber explicar que tipo de análise você fez e que recomendação vai ser feita. Então, assim, não adianta ser quietão, tem que também saber explicar. Conhecimento de bancos de dados e programação, e o que eu comentei aqui também dos soft skills, que ele conseguir fazer as apresentações. Uma coisa muito importante para a gente lembrar, existem grupos de diferentes funções. O analista de dados, ele vai pegar as informações, ele vai utilizar ferramentas, trabalho que a Magdalena faz, e vai ajudar os usuários a conseguir tirar insights em cima desses dados. O engenheiro de dados, por sua vez, ele é um profissional que ele é responsável por todo aquele processo de Big Data, que é como eu vou conectar a informação, como eu vou captar, de que maneira eu vou tornar esse dado compatível para que eu possa fazer as análises. E o cientista de dados, ele vai aplicar efetivamente matemática em cima desses dados. Ou seja, qual que é a grande diferença de paradigma? Antes eu tinha tabelas, eu utilizava a linguagem SQL e ele me respondia a tabela. Hoje eu tenho o quê? Uma coleção de dados, em vez de usar SQL, eu vou jogar matemática em cima disso para ele me responder o que aquele dado me representa matematicamente. Por conta disso, não existe esse profissional que se chama de unicórnio. E quem conhece todas as áreas não tem vontade de fazer tudo. Então não adianta falar, ver um anúncio, eu quero um cientista de dados que mexe com Hadoop, com banco relacional, que programa Angular, tem cheio de anúncio desse tipo. O cara não quer fazer isso. Quer ver uma coisa? Você conhece engenharia? Conheço. Você está afim de tratar dado? O que você quer fazer? Ciência de dados. Quero aplicar. Não quer fazer, então não vai contratar o cara. E assim, o que é inteligente se fazer dentro dessa empresa? Criar um centro de excelência que consiga trabalhar com todas as áreas, né? Uma coisa mais ou menos assim, ó. Então ter arquiteto de dados, estatístico, engenheiro de dados, integrador, porque assim, pô, criei aqui uma inteligência e ficou no meu notebook? Não, chamou o Orlandão. Orlandão, isso aqui gerou uma API aqui, né? O que eu faço? Não, peraí, cara, deixa eu pegar essa parada aqui, vou gerar aqui um Docker, aí vamos conectar, chamar aqui um arquiteto, né? O Elvis, e aí, como é que eu faço isso aqui? Nós podemos fazer uma chamada desse jeito, integra aqui junto com uma determinada aplicação. Então, se eu não integrar, ele não serve para nada, né? Business Analyst, para conseguir dar uma utilização para isso. Gerentes, né? Que conhecem, que tenham expertise na área. Engenheiros de inteligência artificial e computação cognitiva, como aqueles meninos. E a parte de otimização matemática, que é um capítulo um pouco mais complicado para explicar. Nosso amigo matemático lá sabe o que eu estou querendo dizer, programação linear, pesquisa operacional. Quem estudou pesquisa operacional, só de eu falar esse nome, já treme nas bases. Ok, e qual que é a metodologia para data science? Eu vou pular e vou direto para cá, tá? Que seria o seguinte, partindo de um determinado problema de negócio, ou burning question, isso aqui ficou bem bonitinho, fiz na época da Coca-Cola, um burning question, eu tenho que captar essas informações. Então, ou seja, os cientistas de dados junto com o engenheiro de dados vão pegar esses dados todos, vão entender, partindo de uma pergunta, um objeto de estudo, vão entender esses dados todos e vão fazer uma preparação e seleção de variável. Tá, dentro dessas variáveis todas, ou seja, tudo que diz respeito a esse problema, eu vou captar aqui qual a informação? Tudo. O que significa tudo? Banco de dados, planilha Excel, imagem, sinal, rede social. E aí o engenheiro de dados vai encontrar uma maneira de tornar essa informação compatível de alguma forma. Pô, mas como é que eu vou cruzar o cliente com informação de rede social? Utilizando técnicas estatísticas e probabilísticas. E aí com isso eu vou fazer seleção de variáveis. Ou seja, dentro de um determinado sinal que eu estou recebendo de rede social e uma informação de cadastro minha, eu identifiquei que provavelmente esse cara é o mesmo.
E aí começa a fazer seleções de variáveis. Quais variáveis eu vou utilizar? Aquela que matematicamente o termo é, eu tenho maior nível de confiança. Certo, matemática? Nível de confiança é o quê? Dentro dessa variável, eu consigo dizer que provavelmente essa pessoa é essa mesma, eu tratando essa determinada informação, eu sei que ela tem um nível de acurácia, ou seja, esse cálculo, ele é mais confiável. Então eu vou selecionar as variáveis onde eu entendo que fazem mais sentido eu trabalhar. Porque a matemática me diz que elas são variáveis boas. Aí sim eu vou fazer a modelagem. Ou seja, eu vou pegar os meus algoritmos, o cientista de dados vai pegar os algoritmos de machine learning, de estatística, de programação linear matemática, o que seja, e vai chocar com esses dados, e eles vão dar uma resposta, onde vão ser feitas as avaliações, e aí sim saem as recomendações. Então esse é o processo de data science. Entender o problema, buscar os dados, selecionar e preparar variáveis, aplicar as técnicas matemáticas e de lá extrair as recomendações e entregar para o cliente que encomendou. Inteligência artificial, ok. Eu vou fazer outro dia um LT falando sobre a história da inteligência artificial. A inteligência artificial, basicamente, né, ele está dizendo o quê? Para que foi criada a inteligência artificial? Para ela executar atividades que os humanos executam hoje. A inteligência artificial vai tomar conta do mundo? Não, não vai. Não existe inteligência absoluta. Se a religião não consegue explicar o que é a inteligência absoluta e o conhecimento absoluto, como que a inteligência artificial que vai ser criada pelo humano vai conseguir fazer uma coisa que nem a religião consegue explicar? Isso não existe. E nem vai existir. O que existe é o que nós chamamos de inteligência artificial aplicada, ou Narrow AI. A inteligência artificial para um propósito específico. Eu quero construir uma inteligência artificial que foca melhor a imagem que eu estou vendo ali. Beleza, ela vai dirigir meu carro? Não, não vai dirigir meu carro. Entendeu? Meu amigo matemático lá criou um processo de inteligência artificial que analisa sinais e vai dar um retorno dizendo que a temperatura está muito alta e tem que ligar o ar-condicionado. Legal. Ela vai responder para mim o problema de negócio da Avon? Não vai, cara. Então, assim, é tudo feito de uma maneira muito específica. E, de modo geral, nós podemos classificar a inteligência artificial em duas classes. Uma é o machine learning, e dentro do machine learning existe uma outra técnica que se chama deep learning. Vamos correr. Ok, machine learning, deep learning e redes neurais. O que modifica, qual que é a diferença do machine learning para a programação tradicional? Nós costumamos dizer que a programação tradicional ela é procedural e linear, ou seja, ela segue um caminho específico. No início da construção de projetos inteligentes, não existia capacidade computacional para executar todos os algoritmos, embora eles já existissem nos anos 50. Alguém assistiu o Jogo da Imitação? Quem assistiu? Muito bem, quem não assistiu, assista. Conta a história de Alan Turing. Foi o cara que inventou o computador e foi o maior contribuidor da inteligência artificial. E todos os conceitos dele são utilizados ainda até hoje. E nenhuma máquina conseguiu passar o teste de Turing completo. Até o momento, com toda a capacidade computacional que nós temos. Ok. O que era utilizado antes de se aplicar machine learning, porque não existia capacidade computacional? Sistema especialista, ou seja, uma sequência de instruções para conseguir me dar uma resposta, uma recomendação. Era como? Matematicamente falando, era o quê? Ninhos de ifs. Se aquela determinada condição não estava prevista, cai no else e um abraço. A máquina não aprende sozinha. Ela vai trabalhar em cima de regras prefixadas. Qual é a diferença do machine learning com relação a isso? Eu não tenho uma programação explícita da máquina. Eu tenho uma coleção de dados. Esses dados, os meus algoritmos vão interpretar, e depois dessa interpretação, ele vai me dar um resultado. Mas, Percival, como assim? Eu não programo? Não, você não necessariamente tem que programar. A máquina, ela vai aprender através dos dados que ela recebe. Fazendo o quê? Interpretando o nível de confiança, utilizando métodos probabilísticos para poder dizer o que aquele dado me representa. Ou seja, ela usa uma quantidade de fórmulas.
não é? Fórmulas probabilísticas como naive Bayes, o entendimento assim, uma série de algoritmos matemáticos. Na verdade, assim, todo mundo está aí querendo achar que aplicar machine learning diretamente em cima do dado vai conseguir dar resposta. Não vai, você tem que entender qual que é o contexto matemático que você vai estar utilizando para que a máquina consiga aprender. Isso aqui foi só para exemplificar, porque não adianta eu querer mostrar linha de Python. Por quê? Quantas linhas você precisa para implementar um naive Bayes? 2, 3, 4? Mas o que você precisa saber? O dado que eu vou entrar, o nível de confiança e qual algoritmo mais adequado para esse problema que eu quero resolver. Ou quais algoritmos, ou quantos mais eu quiser. E machine learning, basicamente, assim, de uma maneira muito geral, machine learning vamos entender como o quê? Uma coleção de algoritmos, de métodos matemáticos e estatísticos para eu resolver problemas. Então eu tenho uma classe que se chama supervisionado, basicamente é o quê? Não é? Supervisionado eu tenho uma determinada coleção de dados, o meu algoritmo vai me dar uma resposta. Quando ele é supervisionado, eu sei o que ele pode me responder. Então, assim, eu tenho aqui uma classificação de cliente, né? E eu sei que se eu passar essa coleção de dados para ele, ele tem que dar um determinado tipo de resposta. Que vantagem isso tem? Quando eu tiver novas coleções de dados, esse algoritmo vai saber aprender em cima dele. Algoritmos não supervisionados. O que é isso? Eu não sei o que ele vai me responder. Ou seja, jogo uma coleção de informação para ele, matematicamente, através de técnicas probabilísticas, ele vai me dar uma resposta. Que tipo de algoritmo não supervisionado é muito comum ser utilizado? É o algoritmo de agrupamento. Então eu jogo lá um algoritmo e falo, ó, me diz aí o que você encontrou aqui dentro. Aí ele vai olhar e falar, ó, pelo que eu percebi, existem mulheres, homens, existem jovens, mais velhos, cabelo curto, cabelo comprido, com óculos, sem óculos. Esse é o tipo de algoritmo de classificação. Eu não sei o que ele vai me responder. Então, assim, eu sei o que entra, mas eu não sei o que sai. E o aprendizado por reforço, basicamente eu não sei o que entra e eu não sei o que sai. Ou seja, eu joguei os dados e acabou. Ele está suportado em quê? Em otimização matemática. Beleza, então assim, qual a diferença basicamente entre machine learning e deep learning? Machine learning eu tenho dados de entrada, ele vai extrair o quê? Características desses dados, fazer uma classificação, por exemplo, e vai me responder, não é? É um carro ou não é um carro. E no caso do deep learning, ele tem várias camadas para me responder. Eu procuro responder questões mais complexas. Obrigado, vou tocando aqui. Virou uma palestra quase, né? 38. Vocês têm um evento agora? Tá. Então, eu vou falar sobre, numa outra LT, eu vou falar sobre Computer Vision, sobre robôs e sensores, como funcionam redes neurais, estruturas de redes neurais, como ela funciona o processo de aprendizado. Aqui, ó. Aprendizado, formatos e todas as utilizações possíveis de inteligência artificial. Então nós vamos fazer uma outra LT e falar só sobre inteligência artificial. As 4 tem chão, pode ir. O pessoal curtiu aí, ó. Cara, o tema ele é, assim, falar ele em curto espaço de tempo, ele é complicado. Mas basicamente é o seguinte, vamos lá. Então vai, só mais um pouquinho? Então vamos, vai. Computer Vision é a minha capacidade de conseguir interpretar informações através de imagens e vídeos e tudo mais. Como, por exemplo, alguém já lembra disso aqui, ó? Quem é mais velho lembra, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Exterminador do Futuro. O que ele está fazendo? Olha lá, ó. Machine Learning, tá vendo? Ele está fazendo isso aí que chamamos de Computer Vision, ó. Lembra disso, do filme? Olha lá. Isso foi baseado em alguma coisa, né, ó? O que tem aqui, ó, Jonathan? O PCB. O que é o PCB? É um modelo para você treinar para fazer visão computacional. Isso é chamado de visão computacional. Quem é mais velho, né? Quem é jovenzinho que nem eu e Orlando, sabe que isso aqui são cenas do primeiro filme do Exterminador do Futuro, não é? Para quem não viu, fica aqui o exemplo de que ninguém está inventando nada novo, tá? Olha lá, ó.
Interessante, né? Olha lá. Analisou, descobriu que ninguém morreu. Olha lá, uma ameaça. Então isso aqui é o exemplo do Computer Vision. O que mais? Opa, vamos aqui, ó. Robôs, alguém já viu esse vídeo aqui? Real? Já viram? Não, vamos olhar então. Só para a gente poder dar um flavor aqui melhor. Esse aqui é um dos últimos modelos da Tesla. Ele está usando um sistema de navegação treinado. O carro está indo sozinho. Porque ele foi treinado para conhecer a estrada, ele foi treinado para conhecer os padrões, né? Lá ele sabe onde tem uma faixa, sabe onde tem um carro. Aí passa o motoqueiro na frente. Eu já dirigi um carro semi-autônomo na Alemanha, né? Até Esses casos que nem beleza, eu treinei o carro ali pra ele andar na faixa, mas aí que nem aqui no Brasil que tem os motoqueiros, buracos, esse negócio aí, como é que ele tem sensores pra isso daí? Se alguém entrar de uma vez na frente do seu carro... Então, aí você vai ter que treinar ele para uma condição desse tipo. Aqui, por exemplo, ó, dentro de um país onde você não pode ter moto, né, contornando. Se for para a Austrália, para os Estados Unidos, se você for lá costurou, você vai preso, cara. O cara acha que você tá loucão, bêbado, drogado. Entendeu? Sim, é possível, mas lembra que eu comentei, machine learning, deep learning precisam de dados de entrada. Então, quanto mais coisas eu tenho que ensinar, mais dados eu preciso passar para ele. Né? Muda a programação, mas eu preciso de mais dados, mais modelos, mais... Entendeu? Eu preciso ensinar mais coisas. Então, deixa eu ver se está faltando muito aqui para terminar. Esse vídeo aqui, normalmente, eu coloco no começo da aula de inteligência artificial. Mas quem... Olha lá, ele está chegando. Tá, beleza. Chegou. Ok. Vou trabalhar. E aí no final o carro estaciona sozinho, tá? Então ficou aqui no corpo. Que é o Tesla. Ok, falamos de redes neurais. Tá, então assim... cara, acho que para falar de rede neural vou ter que fazer um outro, tá? Então, gente, assim, só para dar um paladar aí, né, de quem está interessado no assunto, mas a princípio a inteligência artificial hoje já é utilizada em diferentes sabores, né? Então, assim, jogos controlados, conversação e tradução em tempo real, companhias virtuais, análise de sentimento, chatbots, que é uma coisa muito conhecida, talvez aí, não sei, o Jonathan, se ele se pronunciar um dia aí, ele pode ensinar vocês como que se constrói chatbots, entendimento de linguagem natural, reconhecimento de padrões, redes neurais, aprendizado profundo e machine learning, sistemas autônomos, como eu mostrei para vocês, computação neuromórfica é um negócio um pouco mais complicado de explicar, robótica, como eu mostrei lá para vocês, cirurgiões, né, cirurgias feitas através de robôs, assistentes pessoais, segurança, e existe uma série de aplicações que podem ser feitas com inteligência artificial. Mas lembrando o seguinte, a inteligência artificial foi criada para executar atividades que os humanos executam. Quem assistiu o jogo da imitação entendeu o seguinte, juntaram uma série de matemáticos que tentaram quebrar a criptografia da máquina Enigma, que era que os nazistas conversavam. Eles mandavam uma mensagem para o outro criptografada, e aí ninguém conseguia interpretar aquela mensagem. Aí o Serviço Secreto Britânico colocou um grupo de matemáticos para desvendar aquele criptograma. Só que o tempo que eles demoravam para interpretar aquilo era muito longo. Então, quando eles descobriam qual era a mensagem, já era tarde demais. Os nazistas já tinham ido, destruído e detonaram tudo. Aí Alan Turing teve uma ideia maluca, que ninguém quis compartilhar. Falou, eu vou construir uma máquina que consiga fazer esses cálculos mais rápido do que esse grupo de matemático todo. E pegou e inventou o que hoje se chama de computador. Ou seja, ele construiu uma máquina que ele jogava os inputs ali dentro, uma máquina mecânica, e dentro dessa máquina
ele conseguia fazer os cálculos numa velocidade que as pessoas não conseguiriam fazer. Ou seja, a inteligência artificial ela é utilizada para otimizar atividades que os humanos já fazem. Qualquer outra coisa que colocarem é fantasioso. É isso. Desculpa pelo excesso aí e tal. Eu sou muito apaixonado pelo tema e agradeço vocês aí pela paciência, né, de poder explicar. E aí a Magdalena vai fazer a MLT para falar sobre Analytics e nosso amigo Jonathan vai falar sobre NLP, pode ser? Tá bom.